Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Eu sou o Raí. E eu sou o Christian. E hoje estamos aqui com o Rômulo, um cara que já atua profissionalmente, um conterrâneo da nossa cidade e que serve inspiração para muitos jovens aqui da nossa cidade. Eu queria que ele contasse um pouco da história dele, da trajetória dele no futebol, no futsal. Continua. Pessoal, na verdade, desde criança que eu sempre fui viciado e apaixonado por futebol. Cortava o cabelo igual o Ronaldo, por exemplo, o fenômeno que foi a referência assim, de atleta profissional que eu tive. Acho que de muita gente, né? Por tudo que ele fez. E eu sempre dei muito trabalho à minha mãe. Quebrava as cordas de casa, jogando bola. E nunca me vi fazendo outra coisa, a não ser jogando futebol. Nunca gostei muito de estudar, que é um erro. Porque às vezes quando não dá certo, né? A gente sabe o quanto é concorrido ser um atleta de futebol profissional. E poucos vão conseguir. E você tem que ter, digamos que um plano B, né? E eu acho que o estudo, você se formar, ter outra profissão, é um caminho mais correto. Então, minha vida toda foi viver isso aqui. Hoje eu já estou com quase 35 anos. E a gente constrói família, às vezes não consegue acompanhar, né? Essa loucura que é você estar mudando de cidade, de estado o tempo todo. E a gente já vai querendo estar mais em casa, perto da família. E já vai desacelerando, diminuindo. Mas eu vivi muita coisa no futebol e sou muito grato. E eu não mudaria nada. Então é isso, né? A sua paixão pelo futebol vem desde criança, né? Você já se determinou a isso, a seguir essa carreira. É engraçado porque, assim, dentro de casa, até mais próximo, nunca tive ninguém, né? Assim que fosse tão... Mas é uma coisa que de dentro de mim mesmo. Desde criança mesmo, se fosse para mim acordar, para estudar, eu dava trabalho. Mas tem jogo de manhã, 5 horas da manhã eu estava acordado, meu pai brigava, minha mãe. Mas eu acho que é uma coisa que você nasce com dom. E do local de onde a gente vem é muito difícil, cara, é mais difícil ainda. Porque a gente está na última cidade do Ceará. A oportunidade é pouca, né? As dificuldades são enormes, vocês não têm noção. E quando você chega lá, praticamente você está começando, difícil, cara, é difícil, muito difícil mesmo. Você está chegando lá, você é apenas mais um. Aqui você pode sair como referência, mas lá você é apenas mais um. Então você tem que engolir muito sapo, passar muita dificuldade e abdicar de muita coisa, cara. Você tem que abrir mão de muita coisa. Um apoio grande, né, para se manter lá, ter a estrutura e tudo. Exatamente. Empresário, você tem que ter contato, você tem que ter influência. Eu costumo dizer que futebol é meio que política também. Verdade. E eu não me considero melhor do que ninguém, nem principalmente aqui. Eu me considero um abençoado por Deus por ter tido a oportunidade, ter encarado, abrir mão de muita coisa. E tem muita gente que fala, você poderia ter ido mais longe, poderia não sei o quê. Você não sabe o que eu passei, e todo mundo sabe da sua história, todo mundo sabe da sua dificuldade. E é por isso que eu falo, cada um viveu sua história, cada um sabe o que precisou passar para conquistar as coisas. E eu queria saber, qual foi a maior dificuldade que você encontrou profissionalmente? Cara, são muitas dificuldades que você passa. Primeiro aquele choque de realidade, né? Base, praticamente divisão de base, eu já peguei o último ano estourado, não deu certo. Voltei para casa. Aí comecei aqui jogando na segunda divisão na época tinha um time de Itauá aqui, eles colocaram na segunda divisão do Cearense. Foi onde eu tive a oportunidade de jogar e me destaquei. E ali começou a abrir portas para mim. Aí tive contato com outras pessoas, empresário, e começou a clarear. Mas no começo é muito difícil porque tem muitas barreiras. Por exemplo, eu tive numa categoria de base, você chega lá, para você tudo é novidade. Você não passa por uma escolinha, você não... Então, tipo, você pulou várias etapas até chegar lá. E isso aquele impacto ali dessa mudança radical, é o que você sente mais. Foi tanto que a gente bateu lá e voltou. Para depois, quando eu joguei aqui a segunda aqui do Cearense, foi que eu comecei já a chegar lá com outra mentalidade, com outra vivência. Às vezes a família também não apoia o seu sonho. É verdade. Mas graças a Deus, minha família sempre foi 100% comigo. Eu sou muito grato pela família que Deus me deu. Eu lembro que desde novinho você era citado como uma referência já aqui no Paraguai. Um atleta profissional, o Rômulo e tudo. Só que eu nunca tive a oportunidade de conhecer e tudo. Eu lembro bem, ano passado eu joguei o Paraguaiense Livre, joguei com você no Atlético Paraguaiense. Acho que você não se lembra e tudo. Mas eu vi que você é um cara cabeça, que gosta de dar conselho para os mais novos e tudo.
tive essa oportunidade com você, pessoalmente. Então eu queria que você desse um conselho para quem está começando agora, para quem está seguindo esse rumo. Cara, eu costumo dizer que é a profissão mais concorrente do mundo, talvez. Porque de 100 chega 1. É muito difícil mesmo. E se no primeiro não você desistir, é porque não é para você. Você tem que enfrentar mesmo, realmente. É muita dificuldade, é muita gente contra, é muita gente dizendo que você não vai conseguir. É muita dificuldade. Então você tem que ter muita força de vontade e saber que você vai ter que abrir mão de muita coisa. E depois que você chega lá é que você tem que se provar mais ainda. Porque um clube de futebol, por mais pequeno, médio ou grande, eu passei todas as séries do Campeonato Brasileiro e a concorrência é gigantesca, vocês não têm noção. É 3, 4 jogadores da sua posição ali, do mesmo nível, melhor, e todo dia você tem que estar se provando para você se manter. Não deu certo, traz outro, para o clube é muito fácil. É você contra você, né? Exatamente. Então você tem que se provar e abrir mão de tudo. A sua vida é totalmente diferente de um trabalhador normal. Final de semana não existe para você, trabalhando o tempo todo. As pessoas acham que é fácil, porque ganha muito dinheiro e tal. Cara, acho que tem até uma pesquisa que saiu agora, acho que 99% dos jogadores é de Série A para baixo, é dificuldade. É salário baixo, é muita dificuldade. Então é 1%. É 1% que se dá bem, é 1% que vence. Exatamente. Então é muito mais glamour, assim, entre aspas, né? As pessoas acham que é porque é jogador profissional, mas... Só ver o sucesso, exatamente. É difícil. E você acha que vale a pena deixar tudo para trás para tentar realizar o sonho de ser jogador? Ah, vale. Vale muito. Se você... Eu costumo dizer que é um trabalho que, na verdade, não é um trabalho, né? Você está sendo remunerado para você fazer o que você mais ama. Ali dentro, a sensação que você tem é inexplicável. Para quem ama mesmo, para quem gosta. Você jogar o estádio cheio, você fazer o que você mais ama é gostoso. Eu lembro que foi esse ano, eu estava vendo uma live, acho que é do Instagram da Tropa 88. E eu lembro na semifinal do Tauaense, eu lembro o gol que você fez na semifinal lá. Aí eu fico pensando assim, como você lida com pressão em jogos grandes desse jeito? Como está seu psicológico para isso? Como é que você se prepara? Cara, é meio que automático, né? A gente, varia muito de jogos, né? De jogos. Às vezes um jogo decisivo, um jogo de acesso, um jogo de título, uma final, a gente sabe que a mobilização dos atletas, o clube é diferente. Não são todos os jogos iguais, por mais que você fale. A gente acompanha o Campeonato Brasileiro, às vezes. Eu joguei Série A e às vezes a gente fala assim, não, todo jogo é igual. Não é. Não é. A sua preparação, a sua mentalidade é outra. O clube mesmo em si, né? Por se tratar de um jogo grande, é totalmente diferente. E é uma coisa que fica meio que automático, né, gente? Eu procuro não pensar em jogo, da concentração, véspera de jogo. Não procuro nem pensar. Porque depois que começa o jogo ali, passou 5 minutos ali, é uma coisa normal, é uma coisa natural, exatamente. Já vai naturalmente ler. Você já pensou em parar assim de jogar na sua idade? Você tem 34 anos, certo? Você já pensou assim de parar de jogar e tudo, ou não? Já, como eu falei, eu fui pai, minha filha já vai fazer 3 anos. E quando a gente está viajando no meio do mundo, a gente sente muita falta, né? Que é uma profissão que você é muito só. Você é muito só no meio do mundo. E a gente não para. Se você me perguntar quantos clubes eu joguei, eu não lembro. Quantas cidades, quantos estados eu morei, eu não lembro. Então é uma coisa que você vai ficando mais... A idade também vai chegando, né? Você vai lidando com dor, coisa que de 30 anos para trás, perdão. Eu não sabia o que era, hoje... Na verdade, é normal. Você só joga com dor, você só treina com dor. E você vai desacelerando, o seu corpo vai lhe avisando também que tá chegando a hora. Eu lembro eu tive uma recordação minha, quando eu era mais novo, eu tava assistindo, se não me engano, era o jornal. Aí tava passando os gols Internacional e Globo nesse dia. Tava passando. Aí eu lembro que passou o seu gol. Aí o meu pai tava assistindo, eu falei, pai, ó, você que é do Parambu, é conterrâneo nosso. Aí o pai chega e ficou assim meio animado também. Aí eu lembrei, como é que é a sua experiência pra um jogo desse que você tem, enfrentando uns caras assim? Aproveitando, Raí, a pergunta. Eu queria saber qual é a sensação de fazer um gol em um jogo importante. Como eu te falei, jogo grande é diferente. Clube grande, jogo grande é diferente. A mobilização é diferente, o estádio está lotado, a torcida se mobiliza para aquele jogo, né? E assim, era um jogo que um clube pequeno ali do estado, né, do Rio Grande do Norte, pra gente ali era uma final de Copa do Mundo, porque financeiramente pro clube era o ano, né? Verdade.
E, tipo, ali as chances nossas eram 0,1% de ganhar dos caras do Inter, né? Então, pra gente era uma Copa do Mundo, pra eles era mais um jogo. Às vezes, eu sei como é, que eu já tive em clubes maiores, quando você pega um clube menor, você vem com aquela soberba, às vezes você vem porque tem que vir, mas é um jogo que pra eles não fazia muita diferença. E faz quando perde, né? Que a pressão é gigantesca. E pra gente mesmo, é uma final de Copa do Mundo, é uma sensação, que nem eu te falei, por esses momentos que vale a pena a gente ser atleta, vale a pena a gente abrir mão de tanta coisa. E... De glória, né? Exatamente. Você já pensou em fazer alguns projetos aqui na nossa cidade? Porque a gente tem um estado, né? Mas não joga muito no estado. Aí você, como cara profissional, já pensou em alguma coisa assim? Ou então apoia? Já tive. Antigamente eu já tive mais vontade, mais esse sonho. Hoje eu já esfriei mais por ver que aqui as coisas são bem complicadas. Quando você começa a conversar com pessoas influentes. No meu caso mesmo, eu posso te falar, cara, eu saí daqui só. Eu não tive a ajuda de seu ninguém aqui. Pessoas que poderiam ter me ajudado. Não é fácil. Tem que querer muito, né? Pra ir Exatamente. mesmo, pra deixar tudo pra trás. Aí é difícil você querer mobilizar. Infelizmente eu não tenho essa condição financeira de dizer, não, eu vou fazer do meu bolso. Eu não consegui ganhar isso no futebol. Por isso eu precisaria de mais pessoas que, infelizmente, para eles o futebol aqui o esporte é segundo, terceiro, quarto plano. Acho que já todo mundo já teve esse sonho, né, Christian? De se tornar jogador um dia. Sim. Acho que pra mim já acabou, porque minha idade também já vou fazer 18 anos. Acho que não, mas é bom ter você como referência pro meu sobrinho que é novo. Pra mim ficar falando pra ele, já teve um profissional aqui na nossa cidade e tudo. Pra ele crescendo e tentando esse sonho, né? Que eu nunca tive, que eu já tive no caso e não consegui. E ele tentando conseguir esse sonho pra mim. Pra mim não, pra ele também, né? E ele crescendo com isso. Verdade. Eu tive minhas referências também, né? E isso é muito importante, se ter alguém que você possa se espelhar. Por exemplo, o Rodrigues. Eu era criança, eu nunca acompanhei. Tipo, naquele tempo era mais difícil você acompanhar esses jogos. Hoje não, hoje é muito fácil. Na internet hoje você acompanha qualquer jogo. E naquele tempo eu não tinha, mas a referência dele só em ele estar no profissional, o cara do estado. Quando eu fui para a base do Ceará, ele estava lá no Ceará e me recebeu super bem, um cara, gente boa 100%, mas foi uma referência daqui da nossa cidade, na época pra gente, né? E se você conversar com ele, você vai ver que na época dele era muito mais difícil ainda, era muito mais impossível, mas é um cara que deu a cara também, saiu e eu digo assim, cara, vale a pena. Se você realmente vê que é sua vontade, seu desejo. E também é que eu falo, né, cara, eu sou daqui, eu tenho muitos contatos, eu vivi muita coisa. E quem eu puder ajudar também eu vou ajudar. Quem acha que porque eu cheguei lá eu não quero que ninguém tenha sucesso, está muito enganado. Eu tenho meu jeito de ser, cada um tem seu jeito, e às vezes a pessoa julga as outras pessoas por aparência. E eu quero que muita gente se dê bem, cara, que Parambu fosse uma referência no esporte também, que muitos atletas saíssem daqui. Qualidade eu sei que tem em todo lugar, e eu sei que todo menino, quando é sonhador, tem, que nem você falou, o cara nasce com esse sonho, com essa vontade de ser atleta, mas aí se esbarra naquilo que eu falo, né, nas oportunidades. É verdade. Você, com a sua idade, né, porque já é uma certa idade também, 34 anos, se você tivesse a oportunidade, assim, para sair para jogar fora, você iria, porque você já tem sua família construída, né, e tudo aqui na nossa cidade, mas você iria? Sim, como eu te falei, é uma coisa assim que hoje, pra mim, hoje, na idade que eu estou, é pensado se realmente vale a pena hoje. Porque minha família não pode ir comigo. Minha esposa trabalha, na verdade não pode passar 3, 6 meses, um ano no lugar e tipo, largar tudo. Porque depois a gente tem que retornar e começar de novo. Então eu teria que ir só. Como eu já fui várias vezes. Então é uma situação assim que depende muito tudo da oportunidade, sempre aparece, cara. Eu já recusei muita coisa, na verdade, agora nesses últimos anos, por causa disso. Realmente não valia a pena no momento, né? Se eu fosse eu te falando, quando eu era jovem, que eu estava começando, eu não queria nem saber. Só queria jogar bola e... Eu não queria saber de quanto era o salário, de nada. Eu queria estar lá, eu queria estar jogando, eu queria estar fazendo o que eu gosto. Você tem algum menino assim no Parambu que você acha que vai ter futuro? Ou você não tem em mente? Na verdade, não. Eu acompanho assim às vezes, tá rolando agora esse campeonato municipal aí, né, de base, que eu acho que isso aí deveria ter muito mais, muito mesmo. Revela muito, né, jogador? Exatamente. Para incentivar também os jovens. Hoje a gente vê que os jovens hoje em dia, Só bebida, né, essas coisas. o caminho que tá tomando
é complicado. Então, acho que o esporte era uma saída, né? Se houvesse mais investimento, mais incentivo. É verdade. Então, galera, chegamos ao final de mais um episódio. Eu queria agradecer aqui ao Rômulo por ele ter aceitado o convite de vir aqui com nós. E que vocês nos seguissem nas plataformas digitais, seguissem no Instagram, no YouTube. Se vocês estiverem vendo isso no YouTube, que vocês curtam o vídeo, sigam o canal. E é isso. Então vamos por mais.